Muito boa noite, queridos companheiros, internautas que nos acompanham essa reunião aqui híbrida, através da plataforma do Zoom. Que alegria poder estarmos reunidos, não é? A gente tem até brincado, dito que é o milagre da tecnologia, né? A gente pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, é a bicorporeidade digital. Mas que bom que nós estamos aqui reunidos. Meus irmãos e irmãs, eu tenho plena convicção, vou afirmar com total certeza, nenhum de nós está aqui por acaso. Nenhum de nós. Nós viemos aqui, eu imagino que houve um trabalho muito intenso no mundo espiritual, onde nossos anjos guardiões, em consórcio com os amigos benfeitores das casas que frequentamos, fizeram uma parceria, talvez até com o meu anjo de guarda também, para que a gente possa falar aquilo que precisamos ouvir. A nossa proposta é falar de renovando os valores da vida, e muito mais do que uma proposta, é mostrar para a gente, baseado numa base doutrinária sólida, de que nós podemos renovar. Então, eu queria, de antemão, dizer para os companheiros que, independente dos resultados que tivemos até aqui, independente, nós podemos começar de novo, podemos renovar, podemos seguir adiante, podemos obter novos e melhores êxitos. A imagem de fundo que compõe a arte dessa palestra é alguém tentando abrir uma porta. Esse alguém pode ser você, pode ser eu, e a gente percebe que ele vem de uma área de sombras, uma área de penumbra, tentando abrir uma porta para ir em direção à luz. É essa a nossa caminhada de espíritos imortais em busca de aprimoramento moral, e tomara que essa noite seja de grande contributo para todos nós. Para começar, então, a trabalhar o tema, renovando os valores da vida, queria dizer para os companheiros qual foi a metodologia que eu vou utilizar aqui. Eu vou trabalhar apenas 2 versículos da carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 12, 2 versículos. O primeiro versículo, o segundo. E é claro que, à medida que a gente for fazendo a leitura dos versículos, vamos trazendo a literatura espírita para dar base, para dar respaldo, para dar segurança doutrinária, para sairmos daqui repetindo, convencidos que nós podemos fazer mudanças, e mudanças profundas na nossa história e no nosso espírito, no espírito mortal que somos. Então, para apresentar o texto, Paulo de Tarso, Romanos 12, já citado, para mim, o capítulo mais bonito do livro de Romanos, vale a pena ler-o todo. Capítulo 1, capítulo 12, versículo 1 e 2. Comecemos pelo versículo número 1. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui, meus irmãos, cabe uma primeira informação. Nós estamos diante de uma possibilidade de compreender as leis de Deus, de compreender os textos bíblicos com uma nova forma de enxergá-los, respaldados no raciocínio e na lógica espírita. É muito perigoso isolarmos os textos. Fizemos isso no passado intensamente. Fato é que, por conta desse texto mal interpretado, nós criamos, pensando em sacrificar o sacrifício vivo que agradaria a Deus, apresentar o corpo nesse sacrifício. Nós fizemos, por exemplo, criamos cláusulas, nós criamos aquela ideia de que poderíamos nos afastar das questões materiais para purificar a alma. Muitas vezes militamos na ideia de autoflagelo, de castigar o corpo para que a alma se purificasse. Foi um equívoco, foi um grande erro, porque, na verdade, não é isso que está sendo dito. Esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, observem a composição. No capítulo 8, já no capítulo 8, ainda no capítulo 8, Paulo já teria falado sobre isso e trazido e apresentado a visão básica. Observe, então, que quando eu vou no texto seguinte, no capítulo 12, sem conhecer o capítulo 8, esse isolar o texto abre precedentes perigosos para interpretações. Interpretações que, por exemplo, nos levaram a fazer guerras. Na Idade Média, quando a gente não sabia ler direito, a maioria de nós éramos iletrados, analfabetos, alguém leu para a gente dizendo, está escrito aqui no texto sagrado, não vim trazer a paz, mas a espada. E a espada é uma ferramenta de morte.
e nós deduzimos que deveríamos matar em nome de Jesus. Não é outro grande equívoco, baseado numa interpretação de um texto isolado. Mas observe o que diz Paulo de Tarso aos Romanos 8, versículo 12 e 13. Meus irmãos, minhas irmãs, eu coloco a referência aí na tela, que se você quiser pegar a sua Bíblia e consultar, faça, para a gente poder não estar tentando convencer ninguém a nada. Estamos apenas expondo uma realidade baseada simplesmente numa lógica. Observe que Paulo já dizia à igreja de Roma: somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, observem que é uma interpretação linear. Então, se eu faço as obras da carne, meu corpo vai morrer de qualquer jeito, mesmo que eu não as faça. O que Paulo está dizendo aqui são as escolhas que priorizam aquilo que é material, aquilo que diz respeito tão somente à matéria. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Interessante aqui, a gente, para aprofundar esse versículo, lembrar dessa questão de que todos nós somos devedores. Nós fazemos uma imagem falsa e defensiva, e isso não é uma censura, isso é uma observação, onde sempre o outro está errado e a gente é o certo. Emmanuel tem uma lição no Vinha de Luz, que me foge agora qual é o número dela, mas ele vai dizer que não existe um vilão integral e nem há vítimas integrais. Muitas vezes temos sido vilões e muitas vezes vítima. É preciso olhar esse roteiro e entender que todos nós somos devedores. Numa psicografia trazida por Divaldo Franco, Joana de Ângeles, diante da tumba de Francisco de Assis, lá em Assis, escreveu um texto chamado Irmão de Jesus. E nesse texto, Joana nos adjetiva como sendo os pobres filhos do Calvário. Na oração católica muito conhecida de Salve Rainha, nós somos chamados ali de os degredados filhos de Eva. Meus irmãos e minhas irmãs, não nos iludamos. Temos muito mais a pagar do que conquistas que podemos pontuá-las. Somos ainda devedores. Mas que bom que a misericórdia de Deus, o amor divino, nos possibilita, ampliando atitudes no bem, vencer e quitar débitos do ontem. É Pedro que, escrevendo uma carta à igreja, ele vai dizer que o amor cobre a multidão dos pecados. Mas nós todos somos devedores. Voltando ao texto, para poder fazer a interpretação e a ligação entre o capítulo 8 e o capítulo 12 de Romanos, mortificar, então, as obras da carne, e não o corpo, não a carne. Então, mortificar as obras da carne seria o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, priorizar as conquistas do Espírito. Meus irmãos, haverá um momento da nossa história evolutiva que nós teremos imensa facilidade de compreender que somos espíritos, passando pelo mundo das matérias. E que tudo que aqui existe, material, deveria funcionar como possibilidade de aprendizado de amor. Então, o que nós deveríamos, acima de tudo, priorizar seriam as conquistas do espírito imortal. Mas, muitas vezes, sedados pelo engodo da matéria, a gente acaba esquecendo dessa realidade e deixa para depois a conquista dos tesouros dos céus. É interessante aqui, a gente poderia incluir nesse priorizar as conquistas do Espírito a questão 799 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec vai perguntar à espiritualidade como pode o Espiritismo contribuir para o progresso. E veja que ele está falando de um progresso pessoal e de um progresso coletivo. E lá está dito, na primeira parte da resposta, que destruindo o materialismo, que é uma das chagas da humanidade, ele faz com que os homens compreendam aonde se encontram os seus verdadeiros interesses. O nosso interesse maior, como espírito imortal, são as aquisições, as conquistas e as virtudes do espírito mortal. Mas voltando para Paulo, ele está dizendo para a gente mortificar, então, as obras da carne. Guardem para mim por alguns minutos esse mortificar,
que eu já vou resgatá-lo. Voltemos ao texto, meus irmãos. Vamos lembrar agora de uma passagem muito conhecida, aquele encontro entre Nicodemos, doutor da lei, e Jesus de Nazaré, governador do planeta, exemplo e modelo para todos nós. Nessa conversa, há uma frase, e o assunto ali trabalhado é reencarnação. Embora a gente tenha tentado de tudo quanto foi jeito na teologia explicar de outras maneiras que não conseguimos, porque o assunto fala de reencarnação. A primeira parte que eu queria destacar desse recorte diz assim, Jesus a Nicodemos: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele está falando de um novo nascimento no corpo físico, de uma sequência de nascimentos. Na questão 196, vai chamar de depurações sucessivas, para um dia conquistarmos a liberdade e conseguirmos enxergar de fato o reino de Deus. O texto é tão claro na Bíblia que há, mais para frente, uma fala de Jesus a Nicodemos, onde ele vai incluir, dizendo assim: porque o Espírito é como o vento, que não sabe para onde vai e não sabe de onde vem. Então, há uma origem. É claro que poderíamos aqui até querer deturpar, dizendo, mas ele está dizendo respeito à criação de Deus. Sim, o Espírito vem de Deus, mas isso o judeu sabia. Por que ele está dizendo que o Espírito não sabe de onde vem? Porque ele vem de algum lugar e vai seguir adiante. Era a caminhada evolutiva, onde as reencarnações nos dão a garantia de que um dia seremos melhores e perfeitos e felizes. Mas a parte segunda do diálogo com Nicodemos, o Cristo vai dizer assim: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Meus irmãos, nascer da água era um simbolismo dos dias do Cristo com relação à matéria. Acreditava-se que a vida teria sido criada nas águas. Se você buscar o livro da Gênesis de Moisés, capítulo 1, versículo 20, os primeiros seres vivos, segundo Moisés, numa limitação, seriam os peixes. Nós sabemos hoje, através do livro A Caminho da Luz, que aquele primeiro encontro entre um protoplasma e um raio de sol, criando o primeiro unicelular, criando a vida, teria sido nas águas. Então, o simbolismo de que a água era vida. Então, é preciso nascer da matéria. É interessante fazer o link. A gente hoje pode perceber que nossos corpos, esse que nós espíritos utilizamos, são 70% de líquido, de água. Assim como, coincidências à parte ou não, o nosso planeta também é ocupado por 70% da água, fazendo uma ligação entre evolução material e entre evolução espiritual. Mais tarde, eu vou trazer um outro texto da questão 540 do Livro dos Espíritos, e a gente fecha esse raciocínio agora iniciado. Mas ele diz que é preciso, então, nascer da água e também nascer do Espírito. O que seria nascer do Espírito, meus irmãos? Se já estamos encarnados, somos espíritos já criados. Na verdade, seria nascer para a realidade espiritual. Seria compreender a realidade espiritual e, por conta desse entendimento, priorizar as conquistas do Espírito. Começamos hoje um novo ano, primeira reunião do ano para as duas casas que a gente está aqui juntos nessa noite. Meus irmãos, o primeiro domingo do nosso ano, 2022. Será que nós temos efetivamente entendido que a prioridade deve ser as conquistas espirituais? Mas avançando, então, e voltando para Paulo, só para fechar a questão do mortificar, e esse mortificar as obras da carne, ela, então, tem a ver com desmaterializar. Ela tem a ver também com espiritualizar. Então, nós podemos hoje tomar decisões, fazer planejamentos, estabelecer metas que nos ajudem a desmaterializarmos-nos para enxergarmos, como já citamos que é a questão 799, onde estão os nossos verdadeiros interesses. Eu preciso entender que a vida material, temporária, passageira, é uma oportunidade, um estágio que o espírito faz, mergulhado no corpo material, no mundo físico, para desenvolver virtudes no espírito mortal. Só para a gente poder avançar e fechar esse primeiro raciocínio, questão 196A.
Sim, Kardec faz a 196. Depois que ele recebe as respostas, ele faz uma pergunta complementar. E a pergunta que ele faz é o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore? Ou o espírito que influi sobre o corpo? Estamos aqui em 1857, primeira edição do Livro dos Espíritos. Qual o entendimento que Kardec, que vem de uma família católica, estudado numa escola protestante, tinha? Ele imaginava que o espírito era fraco, por isso que a carne era fraca. Então, culpávamos a carne. Então, se adulteramos, se entramos numa corrupção qualquer, se aceitamos algo ilícito, dizíamos assim, a carne é fraca. Justificávamos apoiados no engodo de que a carne é fraca. Na verdade, a carne não é fraca. Fraco é o espírito que ocupava aquela carne. Então, o Kardec está perguntando, é o espírito que influencia na carne ou a carne no espírito? E a resposta que ele ouve, meus irmãos, é impactante. Teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece e arrematam dizendo, eis tudo. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos e queridas, os que vão nos acompanhar depois pela postagem no YouTube, meus irmãos, o teu espírito é tudo. A matéria, toda ela vai envelhecer, nossos corpos vão apodrecer mais tarde, tudo que é material vai trocar de mãos ou vai perder valor. É assim que é assim que sempre foi. No entanto, o uso que fizermos dessa matéria poderá beneficiar profundamente o espírito na aquisição do patrimônio imperecível. As virtudes do espírito mortal: aprender a ser tolerante, ser mais respeitoso, misericordioso, ter compaixão, desenvolver o perdão, até um dia conseguimos amar incondicionalmente. Mas voltando ao primeiro versículo, dos dois que prometemos comentar, Paulo diz assim, retornando, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. É um apelo paulino. É como se ele dissesse, pelo amor de Deus, meus irmãos, dessa vez, vai pelo culto racional, vai pela racionalidade. Até então, até pouco tempo atrás, a gente tinha como orientação uma fé cega. A maioria de nós éramos orientados por uma teologia que não satisfazia os anseios da alma. No entanto, agora, o Espiritismo vem resgatar a essência do conhecimento religioso e nos convidar a olhar para Jesus e compreender uma fé raciocinada. Vejam, o Espiritismo resgata algo que Paulo já escrevera entre o ano 58 e 62 da era cristã. Mas avancemos para o versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Diz assim o texto. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, esse texto também, mal interpretado, nos fez avançar na violência e na crueldade. É claro que o texto tem sentido, é claro que ele tem um objetivo. Não vos conformeis com este mundo. Sim, muitas vezes nós não podemos ter uma atitude equivocada de fazer aliança com o mal. Não podemos exaltar em nome da paz, não combatermos a criminalidade, não combatermos a violência, a corrupção, não combatermos os abusos. Mas é preciso saber que há uma maneira correta de fazer a atitude. Jesus de Nazaré, lá na abertura do Sermão da Montanha, o maior sermão, onde ele nos apresentou as bases da sua doutrina, ele vai abri-lo com as bem-aventuranças. E no capítulo 5, versículo 6, ele diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados aqueles que se incomodam com as diferenças, que se incomodam com a justiça, aqueles que se incomodam com as desigualdades. Bem-aventurados, é exaltado por Jesus aquele que caminha para a felicidade quando compreende e tem necessidade de ver a justiça. Agora, interessante aqui, que a fala do Cristo é
pouco relacionada a essa fala, quando ele diz serão saciados. Observemos que não seremos nós, meus irmãos, com nossas próprias forças de novo, que iremos impor, por meio da violência, a ideia de vencer a violência. Nós seremos conhecidos, se formos discípulos de Jesus, por amarmos. É essa a proposta. E o mundo que nos aguarda é um mundo pacífico, é um mundo desarmado, é um mundo onde há acordos, onde há a fraternidade. Então, observem que nós seremos saciados. Então, não faço nada, fico de braços cruzados? Não. Me posiciono, sim, mas me posiciono sempre lembrando que a marca maior do cristão deverá ser o amor. Ele disse isso para a gente lá em João 13:35, os meus discípulos, palavras do Cristo, serão reconhecidos por muito amar. Então, nós temos que confiar que à frente desse grande projeto de regeneração planetária estão as equipes espirituais coordenadas por Jesus, nosso governador. E que aqui no Brasil, as equipes de Ismael estão à frente. O momento que passamos no Brasil e no mundo de dificuldades é um momento necessário que nos trará ensinamentos profundos, tanto pessoais como coletivos. É preciso, meus irmãos, vigiar o nosso coração, para não abrigarmos a revolta, não abrigarmos o ódio, não alimentarmos a vingança. É preciso, meus irmãos, vigiar os nossos corações. Porque algumas vezes, aquele homem da sombra fala mais alto. E quantas vezes, na nossa invigilância, externamos o ódio, o desejo de vingança, que inevitavelmente, na grande lei de causa e efeito, retornará para cada um de nós. Então, não podemos manter em nosso coração sentimentos negativos. Emmanuel, na lição 123 do livro Vinha de Luz, que traz como título Amargura, ele faz uma pontuação extremamente interessante. O benfeitor, pelas mãos de Chico Xavier, escreve-nos assim: guardemos reflexão e prudência, mas destruamos a amargura injustificável. Então, há uma amargura justificável, sim, essa que nos indigna, mas essa deverá ser preservada e combatida amorosamente e, em primeiro lugar, dentro de nós mesmos. E Emmanuel conclui dizendo assim: para que não perturbemos a obra do Mestre e para que os nossos amados não se privem da graça de Deus. Então, o nosso trabalho é ser paz. Há uma lição do Emmanuel no Fonte Viva, a lição 17, que traz como título Cristo em Nós, onde Emmanuel vai dizer que não podemos querer ter o mundo regenerado sem almas regeneradas. O nosso grande trabalho, como cristãos, é regenerar nossos próprios corações e priorizar as aquisições do espírito imortal. Então, não vos conformeis. Mas há o contraponto, meus irmãos. Vejam, anos 58 a 62 era cristã, mas transformai-vos. O trabalho não será no outro. O trabalho será na gente. Continua sendo o trabalho de mudança de ponto de vista, abrindo a nossa mente e o coração para um entendimento mais amoroso e mais fraterno. Serão essas as marcas dos habitantes da nova era. No livro A Gênese de Kardec, capítulo 18, Allan Kardec vai dizer que a nova geração que vai habitar o mundo regenerado, ela terá 3 características. Ela será pacífica, ela será uma geração fraterna e ela será uma geração marcada, acima de tudo, pela caridade, pelo amor. Será uma geração justa. Então, algumas vezes, quando nós nos posicionamos, é preciso pensar: será que temos alimentado a fraternidade, a justiça, a paz em nossos corações? Porque a proposta de Paulo, renovada, resgatada agora pelo Espiritismo, é transformar-vos. Mas o Espiritismo tem uma vertente muito interessante, porque essa transformação em mim, deverá haver um caminho. E Paulo vai propor esse caminho. No entanto, antes disso, meus irmãos, observemos 2 falas do Cristo. A primeira, em Lucas 17, versículo 21. Os homens que tanto ouviram falar em reino de Deus. Se você pegar os evangelhos, vamos encontrar por 51 vezes a expressão reino de Deus
ou o reino dos céus. E os doutores da lei perguntaram, de onde virá o teu reino? E ele lhes disse, meu reino não virá dali e nem de lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Meus irmãos, a obra a ser construída, a mais importante obra, dentro de nós mesmos, através do auxílio tão fundamental da obra externa. Quando eu olho para o outro, quando eu priorizo investimentos que amparem necessitados. É por isso que Allan Kardec vai ter muito bem inspirado em Paulo Apóstolo, em Santo Agostinho, em Cáritas, desenvolvendo o nosso lema, fora da caridade não há salvação. A caridade é a prática do amor, e pela prática do amor aprendemos a amar, e será o amor a grande marca que nos aproximará de Deus. Porque, segundo diz o evangelista, Deus é amor. E aquele que ama, conhece a Deus. O segundo texto é Mateus 5, 25. O alerta já feito pelo Rabi, dizendo, reconcilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não te aconteça que o adversário te entregue ao juiz, este te entregue ao oficial de justiça, e esse te encerre na prisão. Eu te digo, não sairás de lá enquanto não pagares até o último ceitil. Meus irmãos, a atitude de reconciliar-te, fazer tão somente a parte que nos compete. Transformai-vos, Paulo dizia. Mas, Hélio, transformar como? Pela renovação do vosso entendimento. É preciso, meus irmãos, ter coragem. Aquele personagem que tentava abrir a porta com a chave, não tendo êxito, agora observe, ele começa a empurrar a porta. Ele precisa tomar atitude, ele precisa fazer esforços. Para vencer barreiras, para abrir novas portas, será preciso, meus irmãos, tomar consciência e nos esforçarmos. Então, se eu tenho noção, se despertou em mim, de alguma maneira, a minha consciência imortal, eu preciso agora, com essa consciência, fazer os esforços para abrir as portas e caminhar em direção à luz. É por isso que Allan Kardec, quando vai conceituar o Espírita Verdadeiro, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, item 4, ele vai dizer que se reconheceria o Espírita Verdadeiro pela sua transformação moral. Não estamos prontos, meus irmãos, estamos em transformação. Precisamos a cada dia ser um pouco melhores do que fomos ontem. Mas ele vai dizer ainda, e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. O convite a derrubar a porta, o convite a avançar em direção à luz. A pergunta é, estamos dispostos a derrubar os obstáculos que nos aprisionam? E se sim, se estamos dispostos e derrubamos a porta, estamos dispostos a continuar avançando na direção da verdadeira liberdade? Porque algumas vezes nós desistimos no meio do caminho. Muitas vezes o objetivo vai gerar desafios. Muitas vezes a meta não será com facilidades essas que nós trouxemos da teologia do passado, mas que nunca nos foram prometidas. O Rabi da Galileia nos convida e nos convidou a sacrifícios. E o grande e maior deles, vencer o velho homem, abrir mão de nós mesmos, vencer o egoísmo e adentrar a uma caminhada segura de ascensão moral em direção à felicidade. Então a gente poderia perguntar, mas Hélio, como é que eu posso fazer para renovar o meu entendimento? E aí a gente vai, de maneira ousada, afirmar, renovando os valores da vida. E aí, voltando lá no versículo 2, no capítulo 12 da carta aos Romanos, Paulo disse assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou fazer uma alteração na terminologia sem alterar o conteúdo. Vamos mudar para e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos renovando o vosso entendimento. Observe, queridos, que renovando está no gerúndio, da ideia de algo que está sendo executado. Você lembra de quando Allan Kardec conceitua o verdadeiro homem de bem, capítulo 17, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, e também questão 918, comentário de Kardec. Ele vai dizer, dentre tantas características, o verdadeiro homem de bem é aquele que estuda as suas próprias imperfeições, não as dos outros, e trabalha incessantemente em combatê-las. E todos os esforços emprega
para poder dizer no dia seguinte que algo traz em si de melhor do que na véspera. A nossa grande meta é transformar o dia 3 de janeiro de 2022 num dia melhor do que o dia 2 de janeiro de 2022. E quando for dia 4, a gente tentar transformá-lo também melhor que o dia 3. É só meta, porque provavelmente não conseguiremos. Mas de maneira alguma desistiremos. No seu amado sermão profético, Jesus teria dito no capítulo 24 que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E conclui dizendo assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então eu preciso estar renovando constantemente o meu entendimento. Observe que é um processo que tem etapas, diversas etapas naturais, e vão nos oferecer desafios pontuais. Em duas questões paralelas, a primeira é a 115, Kardec vai perguntar à espiritualidade se Deus teria criado espíritos prontos, espíritos bons e maus. Ele vem de uma teologia dos anjos e demônios. Aproveitou e fez a pergunta. Eu imagino, eu tenho certeza, que até 114 ele já sabia que a teoria que ele tinha aprendido não era verdadeira. Então, manda Kardec que não, que Deus criou-nos todos iguais, o mesmo ponto de partida. Meus irmãos, esqueçam privilégios. Não é porque eu sou espírita que não vou ficar adoecido. Não é que eu sou espírita que não vou ter problema financeiro. Não há privilégios. Todos nós mergulhamos em situações múltiplas que têm sempre como função educar o espírito mortal pelas dificuldades que ele experiencia na vida material. Então, criados simples e ignorantes, no entanto, predestinados à perfeição moral. Mas nós um dia seremos perfeitos. Um dia seremos espíritos puros. É por isso que a questão 540 do Livro dos Espíritos, os defensores espirituais vão dizer a Kardec que a nossa escalada será do ato primitivo ao arcanjo. Deixa eu abrir um parênteses rápido aqui para voltar lá atrás para o nascer da água do espírito. Meus irmãos, átomo é matéria. Arcanjo é uma qualificação espiritual. Então, matéria e espiritualidade se misturam. Sim, é através desse momento onde eu decido ser alguém melhor, usar melhor da matéria para conquistar virtudes morais, que eu um dia galgarei a condição de arcanjo. Um dia eu galgarei a condição de um Cristo. Por isso, Cristo, o nosso Cristo, Jesus de Nazaré, teria dito em João, capítulo 14, versículo 12, que um dia nós faremos as obras que ele fez e ainda as faremos maiores. Esse dia será quando a gente for um Cristo. Mas o Cristo que seremos amanhã, meus irmãos, começa hoje. Ele começa hoje. Com o que vamos fazer com o que estamos ouvindo aqui. Mas avancemos, então. Deixa eu trazer uma imagem que Allan Kardec vai criar no livro Obras Póstumas, no item chamado Caminho da Vida. Esse é o Caminho da Vida. Kardec está trabalhando a pluralidade das existências. Ele está falando de reencarnação. E ele vai apresentar, no primeiro momento, um argumento que a maioria das pessoas usam para invalidar a teologia, a lei da reencarnação. Ele vai dizer assim: a maior objeção que podem fazer a essa teoria da reencarnação, da pluralidade das existências, é a da ausência de lembranças das existências anteriores. Então a pessoa diz assim: se houvesse reencarnação, eu me lembraria. É claro que alguns, dentro de um planejamento, se recordam. Inúmeros casos de pessoas que lembram da vida passada. Todas elas como finalidade de nos ajudar a uma crença única e geral de que as vidas são sucessivas. Mas a pessoa argumenta: mas se eu não lembro, não existe. Meus irmãos, eu queria dizer que há duas razões pelas quais não lembramos. A primeira é que se a gente olhasse para o nosso passado, se lembrássemos o que fizemos com o punhal e com a espada, nosso nível de crueldade seria tão grande que ele nos paralisaria. A nossa culpa seria paralisante. Eu não suportaria lembrar quem eu fui lá atrás. Então Deus, de forma perfeita, como perfeito ele é, nos faz esquecer temporariamente. Uma outra razão do esquecimento temporário é que
Se a gente lembrasse, por exemplo, de quem são os nossos familiares, os que estão conosco, meus irmãos, nós sabemos disso, na temática família. Muitos dos nossos reencontros no lar são inimigos do passado, que nos assassinaram, que nos usurparam, e que agora nós pedimos para reencontrá-los, a fim de fazer uma reconciliação. Imagina se eu lembrasse disso. Já seria uma grande barreira e eu não conseguiria cumprir com essa proposta de reencontros. Então, por isso, esquecemos. Feita a introdução do artigo que o Kardec apresenta, O Caminho da Vida, ele propõe uma analogia. Eu vou citá-la rapidamente. Está aqui o mapa, visto do alto, uma estrada, os companheiros vão perceber, uma estrada que tem suas curvas, uma estrada íngreme, que vai conduzir-nos ao alto de uma montanha. A gente percebe que a estrada, em alguns momentos, está sendo interrompida, está vendo? Está interrompida por florestas densas. A estrada acaba numa floresta e depois ela continua do outro lado. Deixa eu colocar uma imagem mais de perto. Está aí a imagem, está vendo? A estrada acabando. Deixa eu botar uma imagem do solo. Mais ou menos assim, árvores densas, dificuldades, espinhos. Então, quando nós começamos a caminhar nessa estrada, a gente encontra o final dela e adentra na floresta. Algo diz para a gente que é preciso continuar e chegar do outro lado. Algo nos diz que, inevitavelmente, chegaremos do outro lado. Bom, a gente passa pela floresta e acaba vagueando, chega ao final, mas chega cansado e ferido. Mas passamos pela floresta. Continuamos a caminhada pela estrada e encontramos uma nova floresta, meus irmãos. Só que agora, o que nós trouxemos? Um certo conhecimento, ainda limitado, de ter passado pela primeira floresta ou pelas primeiras florestas. E a gente consegue, então, passar por essa com mais experiência. Saímos feridos, mas agora menos feridos. E fato que esses encontros de florestas vão se repetindo consecutivamente e a gente vai, em cada uma delas, passando melhor e com mais conhecimento, alcançando mais rápido os objetivos. Até que, numa determinada floresta, segundo a analogia de Allan Kardec, a gente, por ter experiência, vai passando obstáculos. Mas lá na frente, a gente vai encontrar, em uma floresta mais adiantada, um lenhador. E esse lenhador vai nos facilitar, ele vai indicar o caminho, ele vai nos dizer qual é o melhor percurso para passarmos pela floresta sem nos machucarmos tanto. Kardec vai explicar essas figuras que ele vem criando. Observem só. Então, depois de tudo isso, esse viajante chega ao cume da montanha. Ele atinge o objetivo. E lá no alto da montanha, ele começa a perceber, ele está feliz. E ele vê, de uma forma positiva, as dificuldades do caminho. Ele agora compreende por que a limitação financeira naquele momento da história, naquela floresta, por que ele passou por dificuldade física, por que ele teve problemas com pessoas determinadas. Depois que ele compreende isso, vendo do alto, com a visão espiritual, ele se sente feliz. E nesse momento, ele encontra um sábio. É a história de Kardec. Ele encontra um sábio, e esse sábio vai explicar para ele. Ele questionou o sábio, você não poderia ter um outro caminho. Meus irmãos, nós queremos o caminho fácil. Ah, se vendesse perfeição moral no supermercado, a gente ia lá comprar uma caixinha e ia querer logo ficar perfeito para ser feliz. Não acontecerá assim. Felicidade e perfeição moral são conquistas. Então ele questiona o sábio, e o sábio lhe fala. Meus irmãos, vejam que detalhe interessante. Esse homem ouve o sábio. Ele observa-se à medida que ouve o sábio e entende as razões pelas quais, com as facilidades, não poderia ter atingido o cume da montanha. Aí Kardec, então, vem narrar, depois que ele apresenta a história, ele faz observações. Ele começa a dizer que esse viajor somos nós. Cada um de nós. Ele vai dizer que a estrada, aquela estrada cheia de curvas, interrompida por florestas, é a nossa vida, é a imagem da vida. É a imagem da vida imortal. Para um dia atingirmos a performance de um Cristo. Ele vai dizer ainda
que a nossa vida é a imortalidade, a estrada é a imortalidade. Ele vai dizer que as florestas são as existências corpóreas que nos levam ao alto da montanha da perfeição. Então, agora, estamos mergulhados na floresta, meus irmãos, enfrentando dificuldades, animais peçonhentos, desafios, frio e outros tantos desafios que podem ser vincados a questões morais, mas que inevitavelmente passarão e deixarão a gente ensinos profundos, nos habilitarão a enfrentar novas vidas com ferramentas melhores, com mais qualidade. E observe que ele vai dizer que naquela floresta em que o viajou encontrou o lenhador, esse lenhador é Jesus. Nós já o encontramos. Ele já nos deu orientações, ele e seus emissários. Estamos dando agora, meus irmãos, de novo, para que a gente possa seguir nessa caminhada dentro da floresta de maneira mais correta. Já nos é apresentada, nos são apresentadas as leis divinas. Interessante aqui que esses emissários, nós um dia seremos os emissários, numa outra história mais para frente. Hoje somos assistidos pela equipe espiritual do GEAC, também da Casa Espírita Cristã Mensageiros da Luz. Esses companheiros já passaram do que estamos passando. Eles sabem o que é a dificuldade de vencer a carne. Eles sabem. Mas agora estão dispostos a nos orientar para que a gente possa encurtar o caminho e passar pela vida física com mais facilidade. Eu me lembrei de uma história muito conhecida, que tem como título Pegadas na Areia, e ela tem uma adaptação que conta que Jesus teria dito a um de seus discípulos que jamais o deixaria só. É Mateus 28:20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aquele seguidor que confiava em Jesus sabia que ele nunca seria abandonado. Em determinado momento, ele começa a rever toda a sua história e percebe que durante a sua caminhada sempre estavam os passos do Cristo ao lado dele. Por meio de emissários, é bem verdade. Mas que, justamente nos momentos mais difíceis, ele era abandonado, ele ficava sozinho. E quando ele teve a oportunidade de encontrar com Jesus, ele disse: Mestre, tu me disseste que jamais me abandonarias. E justamente na hora mais difícil, me deixaste só? O Senhor sorriu e disse para ele que, naquele momento, onde ele enxergava apenas um par de pegadas na areia, era o Senhor lhe carregando no colo. Meus irmãos, quantas vezes estamos à beira do desespero, estamos vivenciando um momento de dificuldade profunda e sentimos a acolhida do Senhor, nos levando nos braços, porque ele prometeu a Deus que nenhum de todos aqueles que o Pai lhe deu há de se perder. E nesse grande grupo estão incluídos todos nós. Mas voltando à interpretação de Kardec do texto O Caminho da Vida, ele vai dizer que o sábio representa Deus em sua suprema sabedoria. Meus irmãos, nós estamos a caminho. Pensemos nisso. O que temos feito com o nosso momento atual? Será que ainda estamos distraídos na matéria? É provável. É uma grande dificuldade. É uma chaga da humanidade. Mas não daria para começar a tentar fazer de uma outra maneira e priorizar as conquistas do espírito mortal? Pensemos, meus irmãos, pensemos em renovar os valores da vida. Pensemos em renovando os valores da vida. Eu queria, para a gente começar a fazer um meio fechamento, lembrar de Jesus no Sermão da Montanha, capítulo 6, 19 a 21. Palavras do Cristo, meus irmãos, diretas, sem nenhum tipo de interferência teológica. Palavra do Cristo. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Meus irmãos, não ajunteis. Paulo de Tarso, quando vai introduzir a imagem, a figura da nova criatura, ele escrevendo a carta aos Efésios, ele vai dizer que aquele que roubava, não rouba mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Patrimônio material, conhecimentos intelectuais estão
em nosso poder temporário para serem utilizados como elementos de permuta de amor. Mas aí vem o contraponto. Ele diz, mas ajunteis tesouro no céu, ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Meus irmãos, que tesouros no céu são esses? A gente poderia até, lembrando do livro Nosso Lar e do filme Nosso Lar, pensar em bônus horas. Também poderia ser, mas aqui é mais direto. Tesouro no céu são as virtudes. Ser tolerante, paciente, misericordioso, ter compaixão, aprender a perdoar, ser mais honesto, ser justo. É isso. Vivenciar e conquistar os tesouros imperecíveis. E quando voltarmos ao mundo físico, traremos conosco essas aquisições, que nos facilitarão adentrar numa nova floresta. E ele conclui dizendo assim, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Meus irmãos, o link aqui de tesouro com valores. A pergunta é, o que é de fato importante para mim? O que é mais importante para mim? O Espírito vê Monode, comunicando-se no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 22. Esse vê Monode, tem um lado curioso, segundo os pesquisadores espíritas, ele é o mesmo M. Monode da questão 665 do Livro dos Espíritos. E lá, no M. Monode, ele é apresentado como sendo um pastor protestante. E agora ele escreve assim, Evangelho segundo o Espiritismo 27. Ele faz a pergunta, o que tendes pedido a Deus? Já vos tendes lembrado de pedir a vossa melhoria moral? Sim, pedi melhoria moral e vereis que torrente de bênção se derramará sobre vós. Meus irmãos, será que eu tenho pedido melhoria moral? Para voltar lá ao texto, para começar a fazer o fechamento, de novo, o versículo 2, Paulo vai dizer assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando o vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí eu fiz um link com uma literatura espírita, agora capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, já citado aqui, item 3, onde lá está dito. Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes aos teus decretos. Meus irmãos e minhas irmãs, deixa eu dizer uma coisa que talvez não agrade a todos, mas Deus sabe o que é melhor para você. Às vezes, para você, a melhor é a doença. Às vezes, para você, foi melhor não ter ganho a Mega Sena da virada. Deus sabe o que é melhor para a gente. E Ele sempre nos dará as provas dentro da nossa competência. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, está dito, Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Então, escuta com o coração. A sua família é a melhor família que você tem. O seu contra-cheque, sua renda mensal, é a melhor que você pode ter. A casa que você mora, o planeta que você está, é o melhor que você possa ter. Nos convençamos disso sem queixumes e procuremos observar e cumprir as leis de Deus. Até porque é segundo a proposta espírita, a questão 614 do Livro dos Espíritos, que a única maneira de encontrar a felicidade é a gente cumprir a lei de Deus. É a questão que Kardec vai perguntar assim aos benfeitores espirituais. O que se pode entender por lei natural? Os espíritos responderam, a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeiramente capaz da felicidade do homem. Porque ele diz o que ele deve fazer, ele diz o que ele deve deixar de fazer. E conclui assim, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Beleza, dinheiro, saúde, não são garantia de felicidade. Você quer ser feliz? Compreender a lei de Deus e nos esforçarmos a cada dia tentar aplicá-la à nossa vida. Vou concluir com uma fala de Emmanuel e depois 2 textos de Jesus no Pão Nosso, lição 38, conta particular, onde o benfeitor nos convida dizendo, o homem encarnado dispõe de um tempo glorioso. Estamos na floresta, meus irmãos,
que é provisoriamente dele, que lhe foi proporcionado pelo Altíssimo em favor da sua própria renovação. Somos encarnados para imprimir no espírito imortal atitudes que nos renovem os valores da vida. Jesus de Nazaré, em Lucas 9:62, faz-nos um adendo. Ele vai dizer assim: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Meus irmãos, não podemos abrir mão da realidade. Não podemos mais abrir mão desse conhecimento. Ele nos pertence. E por nos pertencer, ele é o grande desafio. Não dá para olhar para trás. Não dá para se lamentar. O que temos que fazer? Abraçar o arado e continuar firmes, seguindo adiante. Para que esse novo homem seja real em mim. Quando Paulo de Tarso falou desse novo homem, na segunda carta aos Coríntios 5:17, ele vai dizer assim: assim, se alguém está em Cristo, se está, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Esse se fazer novo é por meio de uma renovação. É renovando os nossos valores, renovando os valores da vida. Deixa eu encerrar com um texto muito conhecido, João 8:32, onde o Rabi nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, o conhecimento da verdade será uma aquisição inevitável. Mas hoje eu posso fazer algo para imprimir em mim mesmo um esforço de compreender essa verdade, para que ela me liberte, para que efetivamente eu me torne uma nova pessoa, uma nova criatura, com objetivos renovados, com o objetivo correto de avançar na caminhada em busca de luz e de perfeição moral. Então, que Deus nos abençoe, nos dê um ano aí de vitórias, conquistas espirituais e um ano de trabalho. Muito trabalho. Trabalho externo e trabalho dentro dos nossos corações. Deus abençoe-nos a todos.